Sofremos porque queremos e, consequentemente, porque passamos a querer. O sofrimento é intrínseco ao ser humano. Ele existe. É como uma ferramenta do universo que faz parte da nossa condição, que nos obriga e condiciona em tudo o que fazemos e somos. Por vezes a motivação e iniciativa surgem por fuga ao sofrimento ou pelo medo de cair nas suas malhas. Por isso, com base nas nossas crenças, passamos a querer coisas. Queremos poder, controle, relações, empregos, objetos, tudo aquilo em que acreditamos e que supostamente nos leva para longe da dor e do sofrimento. Quando nascemos, trazemos na nossa gênese uma espécie de software herdado de origem e de vivências passadas, o que implica a implementação de um padrão repetitivo de comportamento que vimos de alguma forma impor ou reproduzir novamente. Paralelamente a isso, trazemos também gravado o nosso propósito e o nosso mapa evolutivo, ao qual nem sempre é fácil aceder, não porque seja algo complicado, mas porque está oculto, diria, nas camadas mais profundas do nosso inconsciente, do nosso disco rígido. Ele vem oculto pelos padrões de repetição comportamentais, emocionais e sociológicos que nos vimos obrigados a aceitar. O ambiente criado à nossa volta logo após o nascimento leva-nos em primeiro lugar a um processo de adaptação e de aceitação e posteriormente, já condicionados pela educação, pela família e por toda a envolvente sociológica, vamos impondo a nossa personalidade, a nossa visão de acordo com o padrão que trazemos e em que acreditamos. Esta é a raiz de todo o sofrimento. Sofremos porque seguimos os desígnios que não são nossos. Sofremos porque negamos a nossa natureza e os nossos sonhos. Sofremos por ignorância, desvalorizamos a nossa essência e a nossa intuição. Sofremos porque queremos impor-nos. Sofremos porque não aceitamos o que a vida nos traz e nos mostra. Sofremos porque, apesar dos sinais, não aceitamos mudar e continuamos no mesmo registro a acreditar que lá à frente está um paraíso onde tudo é perfeito, onde o sofrimento, o nosso, não se mistura com o dos outros. Sofremos porque estagnamos na dimensão material da vida e isso é como um enorme pano preto que oculta a descoberta da verdade. A nossa verdade, a verdade da alma. Sofremos porque acreditamos que o plano que nos foi imposto é o melhor. Apesar de todo o sofrimento que ele nos pode trazer, não temos a coragem de mudar e de seguir a nossa intuição em detrimento da mente e do ego. Então, afinal, o que fazer para não sofrer? Só há uma forma de evitar o sofrimento: pela tomada de consciência, significando isso o despertar para toda esta realidade que acabo de descrever, através da assimilação e da busca de um propósito muito para lá da condição em que todos vimos enredados. O sofrimento está sempre associado ao desfazamento entre a vida que escolhemos e o propósito a que vimos destinados. Ele funciona como catalisador ou orientador para nos fazer despertar para essa verdade. Daí podermos concluir que a dor e o sofrimento são fortes indicadores de como as pessoas no geral vivem as suas vidas. Muito sofrimento, seja ele qual for, implica sempre um desfazamento enorme do propósito de vida. De uma forma ou de outra, mais tarde ou mais cedo, todos somos apanhados por inúmeras formas de sofrimento,
pelas escolhas que fazemos, pelas crenças que vinculamos e condicionam a nossa forma de estar e de ser. Somos, na grande maioria, seres que aprendem apenas com base no sofrimento ou no medo que dele temos. Até o sofrimento coletivo, aquele que podemos associar a catástrofes, guerras, holocaustos, etc., traz consigo razões profundas que vêm registadas no tal disco rígido individual, pois nenhum sofrimento é por acaso, nada no universo é por acaso. E não julguemos que estados de sofrimento são apenas aqueles que se manifestam de uma forma mais dolorosa ou visível. Caso da doença grave, por exemplo, o sofrimento pode começar de uma forma subtil a manifestar-se em pequenas doses e situações, sendo a esse nível suportável, não deixando de ser de igual forma um indicador de desfazamento do propósito de vida. Um emprego ou trabalho pode trazer constantemente estados de sofrimento, uma relação, um acidente ou qualquer situação recorrente que normalmente desvalorizamos por ser condição de um propósito maior em que acreditamos, como se os fins justificassem esse caminho sofrido. Aceitamos essa condição porque faz parte do plano individual de cada um para ser bem-sucedido, seja qual for o conceito de sucesso que cada um tiver. Acreditamos que isso implica sempre sacrifício e uma certa dose de sofrimento para ser alcançado. Esse prolongar de sofrimento constante poderá desembocar mais tarde em situações mais acutilantes, com o objetivo de trazer mais consciência. Sofrimento sem aceitação gera sempre mais e mais sofrimento. Sentimentos de revolta, de luta, de indignação perante o sucedido funcionam apenas como catalisadores de mais dor. Só a pacificação através da aceitação e entrega pode abrir a janela que revela as verdadeiras razões que estão por trás de todo o sofrimento. Na nossa condição terrena, de matéria no seu estado mais primário e denso, não temos, como já disse, forma de evitar o sofrimento. Podemos sim aceitá-lo e integrá-lo conscientemente. Atrevo-me até a propor uma fórmula. O grau de consciência é inversamente proporcional ao grau de sofrimento a que podemos ser sujeitos, o que nos leva a concluir que a consciência plena, iluminada, é livre de qualquer forma de sofrimento. Uau! Sofremos, no fundo, por ignorância, uma ignorância inconsciente que, apesar de o ser, não nos iliba de estar despertos para outra abordagem do nosso percurso de vida, de procurar constantemente entender o porquê das coisas, sair da pequenez, do materialismo, pormos-nos constantemente em causa, abrir a consciência a um propósito mais elevado. E tudo isto porquê? Simplesmente porque sim, porque existe sempre uma razão. Se nada no universo é por acaso, acha que a sua vida é apenas um acaso? Se já sofreu muito, tem por isso muito mais razões para encetar a sua busca. E se continua a sofrer, certamente é porque continua a insistir no mesmo padrão. Possivelmente não é por aí. Questione-se. Temos e devemos de ir fundo no questionamento de tudo o que se passa à nossa volta, na busca de todas as razões. Por muito que a mente e o ego nos impulsionem a procurar as razões do nosso sofrimento em fatores externos, nos outros ou pela falta de sorte na vida, a verdade é que todo o sofrimento tem na sua gênese razões muito íntimas e emocionais que arrastamos connosco. Esse é o trabalho a fazer, mudar interiormente, para dessa forma podermos atrair uma realidade diferente para a nossa vida. Essa transmutação trará sempre consigo alterações vibracionais que nos abrem novos portais de oportunidades que o universo reserva para nós. Tudo está em nós, tudo depende de nós. Espero
pelo meu propósito, que estas palavras lhe tragam um excelente momento de reflexão.